E aí, beleza? Bem-vindo ao canal O Bitcoiner. Hoje vamos fazer a nossa tradicional análise semanal de Bitcoin, né? Hoje, quarta-feira, dia 18 de março. Eu costumo fazer esse vídeo na segunda ou na terça, mas eu tive uns compromissos aqui pessoais e acabei enrolando aqui, beleza? Mas vamos fazer aqui hoje a nossa tradicional análise. Na sexta-feira ou no sábado eu quero fazer uma live para conversar bastante sobre o mercado e algumas coisas que está acontecendo também no nosso cenário nacional. Beleza? Então já considerei se inscrever, curtir, compartilhar, mandar para seu amigo aí que gosta de Bitcoin, sobrevivencialismo. E aqui a gente fala desses temas. Beleza? Só compartilhar minha tela. Show de bola. Ó, Bitcoin aqui eu queria... hoje até limpei o gráfico aqui de alguns indicadores. E vamos olhar somente o gráfico mesmo, né? Para a gente tentar entender os movimentos que está acontecendo. Então aqui a gente está no gráfico mensal, que geralmente é um gráfico que o pessoal não usa, não tem costume de usar muito, né? A gente usa gráfico diário, semanal, mas o mensal, o gráfico de 3 meses a gente quase não usa, né? E na verdade é o que mais a gente deveria usar para ver movimentos de longo prazo, né? Movimentos de curto prazo tem muito ruído, né? Mas os de longo prazo, eles realmente é o que ditam as regras, né? Que faz a diferença na vida do investidor e do Bitcoiner, né? Se a gente reparar aqui o gráfico mensal, a gente vê um padrão que tem muito tempo que não acontece. Qual que é esse padrão? 5 meses negativo. Então aqui formou aqui, ó, 5 velas negativas desde o mês de outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Velas negativas. A última vez que a gente teve esse padrão, geralmente a gente tem, ó, por exemplo, aqui, ó, 3 meses, né? 3 meses negativo, depois já dá um suspiro aqui também, negativo, já dá um suspiro, né? Se a gente olha lá no ciclo passado, mesma coisa. Aqui a gente teve 6 meses negativo, né? A gente teve aqui, ó, 6 meses negativo. Então, a última vez que aconteceu isso no Bitcoin, de ter 5, 6 velas negativas seguidas, foi em 2018. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro de 2018 para 2019 foi onde ele fez o fundo, né? Foi onde ele fez o fundo máximo e começou a seguir. Beleza, então, diante disso a gente pode pensar assim, ó, então beleza, se lá ele fez 6 velas negativas e fez o fundo do ciclo, aqui também tem um potencial de ser o fundo do ciclo, né? Porque ele fez 5 velas vermelhas, então é um possível fundo de ciclo, né? Pode ser que seja? Sim, pode acontecer. Mas eu acho muito improvável. Porque um dos motivos, o tempo. Então a gente tem ainda, teoricamente, 240 dias, 244 dias ainda de bear market. Então a gente tem um tempo ainda de correção de 240 dias à frente, que é o tradicional do Bitcoin fazer, né? Então o tempo não está favorável. Beleza? Outro fator, a gente não teve uma queda significativa. A gente caiu aqui, ó, 50%. Né? Então, a gente precisaria, teoricamente, para seguir o mesmo padrão dos outros ciclos, pelo menos uns 70% de queda, que seria ali na casa dos 38 mil dólares, mais ou menos. Então, outro fator que pesa contra, né? Então, assim, eu ainda acredito, o pessoal tá falando que isso aqui é fundo. Então tem muito investidor, muito influencer aí no mercado cripto, influencer nacional, inclusive influencer que tá aí, cara, que tá no mercado cripto desde 2016 e tal, uns grandes aí, que tá achando que isso aqui é fundo. Que estão apostando que isso aqui foi o fundo do Bitcoin. Eu acho um pouco arriscado para apostar nisso. Eu acho um pouco arriscado. Cada um tem que fazer o que acha que é melhor, né? Mas eu acho arriscado. Porque assim, o inverno cripto é o mercado, o bear market em si, né? De qualquer ativo e do Bitcoin, principalmente, pelo que eu vivi aqui, eu vivi isso aqui, né? Eu vivi isso aqui, ó.
Então eu sei que assim é um período sofrido, ele é demorado, ele é maçante, ele é para fazer o cara desistir mesmo do mercado, né? Então eu acho que ainda não chegou nesse momento. Então a galera ainda tá otimista, ainda tem muitas pessoas otimistas achando que o mercado vai voltar e ele vai renovar máximas históricas esse ano ainda. Então a gente tem muita gente achando isso ainda, né? Otimista. Então, por isso que eu acho que ainda não acabou a correção. Porque no fim de um bear market, a galera tá na deprê maior possível. Então, quando a gente chegou aqui nesse fundo aqui, ó, nesses 2 meses aqui que marcou o fundo máximo aqui do Bitcoin, ó, que foi em novembro e dezembro de 2022, cara, nesse momento aqui, você não achava ninguém falando que queria comprar Bitcoin, que era para comprar, que era o fundo, que era a chance da vida. Então, assim, você tinha quem comprou nesse ponto aqui, ele foi contra tudo e contra todos, contra todas as narrativas e contra todas as opiniões, né? Então, é muito complicado. Então, eu acho que a gente ainda não está nesse momento. A gente não chegou nessa fase aqui ainda, nesse fundo aqui de cíclico, né? Porque ainda não teve a dor máxima, o mercado não teve aquela quebradeira mesmo, de que você vê assim, projetos cripto perdendo tanta liquidez que ele quebra, ele some, ele desaparece, ainda não teve isso. Então, por isso que eu acho que ainda não é o fim. Ainda tem muita dor pela frente, ainda tem muito sofrimento pela frente. Beleza? Então, dito isso, minha opinião, outra coisa, isso que eu falei não impede o Bitcoin de fazer altas temporárias. Então, agora, por exemplo, como a gente fez 5 velas negativas, a gente pode fazer 1, 2 velas aqui verdes, pode acontecer. Mas eu acho muito difícil do Bitcoin passar dessa região aqui, ó, $82 mil. Eu acho quase impossível. Pode até acontecer, mas eu acho muito improvável, mas muito mesmo. Então até essa região aqui ele pode vir. Não me surpreenderia ele vir até essa região. Mas ele romper essa região, quando ele vir e romper essa região, aí me surpreenderia bastante. Então, igual eu falei, cada um tem um ponto de vista, né? Tem uma estratégia e tal, respeito, né? Mas a minha opinião não muda. Eu ainda acho que a gente vai revisitar essas partes aqui, ó, esses fundos aqui, ó. Nada me tira da cabeça um teste nessa região aqui, ó. Entre 30 e $35 mil. Nada me tira da cabeça que a gente pode vir a testar essa região aqui no fundo máximo, sendo o fundo máximo, como foi aqui, ó, os $15 mil. Os 15, $16 mil aqui. Seria os nossos 30, $35 mil aqui. Desse ciclo. Então eu ainda aposto nisso. Eu ainda espero isso. Pode ser que aconteça o contrário? Pode ser. Mas eu acho meio complicado. Eu acho um pouco difícil de acontecer. Beleza? Então cada um tem que tomar as suas decisões aí. Quem entrou recente no Bitcoin e está comprando Bitcoin e tal, beleza. Você entrou agora, começou agora, vai comprando aos pouquinhos, não coloca todo o seu capital. Vai comprando aos pouquinhos, vai estudando e entenda que a gente tem chance de subir e chance de cair. É praticamente 50-50. Não vou falar 50-50 não, mas 60% de cair e 40% de subir, vamos falar assim. Então, a maior probabilidade é de correção, não é de queda, não é de alta. Então, já tem que comprar ciente disso. Você escutar um barulho aí diferente no microfone é porque tá chovendo bastante aqui, beleza? Então eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Se você começou agora no Bitcoin, beleza, vai comprando aos pouquinhos. Faz uma estratégia, por exemplo, meio a meio, acumula, sei lá, vou comprar R$500 de Bitcoin por mês, um exemplo. Compra 250 de Bitcoin, beleza? 250 BTC. Os outros 250 você deixa em dólar. Converte ele para USDT ou USDC
e deixa na sua carteira ali e vai acumulando um pouco de dólar também, vai fazendo um caixa. Ninguém fica mais pobre por juntar dólar. Eu nunca vi ninguém ficar pobre porque juntou dólar. Então, vai comprar R$ 500 por mês, divide, compra 250 Bitcoin, 250 de dólar. E vai acumulando. Se ele subir, você está exposto. Você está lucrando, entre aspas. Se ele corrigir, você tem capital para comprar ele mais embaixo. Você tem um caixa para aumentar suas compras. Beleza? Essa seria a minha dica para você que está iniciando. Quem já é velho no Bitcoin aí, já, como se diz, já está velho de casa, cada um tem que montar a sua estratégia, né? Eu fiz algumas vendas, inclusive nessa região dos $70.000, fiz algumas vendas, fiz vendas aqui nos 80, fiz venda nos 90 e agora eu estou aguardando. Não vou fazer mais venda, vou acumular a caixa, estou acumulando, vou passar a acumular a caixa, ainda não estou acumulando, tive uns outros planos aqui pessoais e tal, mas ali por volta do mês de julho em diante eu vou começar já a acumular um pouquinho de caixa. Acumular a caixa ali, acumular o SDT para no mês de outubro em diante eu começar a fazer o meu DCA de novo para pegar a reversão do mercado e um novo ciclo de alta. Beleza? Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa estratégia e acha do cenário, tá achando do cenário do Bitcoin, dos mercados financeiros em geral? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar, mandar para seu amigo aí, deixar seu like no vídeo que é importante pra gente. Eu volto aí numa próxima oportunidade. Beleza? Valeu, um abraço.